Hoje você vai aprender a história completa da Bíblia e entender tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, desde Adão no Jardim do Éden até a morte dos discípulos de Jesus. Sem dúvida, quando terminar de assistir a este vídeo, você não será o mesmo. Você amará a palavra de Deus ainda mais. Claro, isso só acontecerá se você abrir seu coração à palavra de Deus. Se você tem dificuldade para entender a Bíblia, neste vídeo você será capaz de compreendê-la. E depois de assistir a tudo o que será ensinado, tenho certeza de que você será edificado e iluminado pelas Escrituras. Tudo começou no princípio. Antes do princípio, só havia Deus. Ele nunca deixou de existir. Ele existe desde a eternidade. Ele não teve origem. Ele é a origem de tudo. Ele não foi criado. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não começou a existir. Ele é o Pai da eternidade. Eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E da humanidade ele criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles tinham plena comunhão com Deus e viviam com alegria no jardim de Deus como mordomos da criação de Deus. No entanto, eles caíram em pecado, e toda a raça humana foi mergulhada neste abismo de depravação total, porque todos nós estávamos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por ciúmes, Caim matou seu irmão, tornando-se o primeiro assassino e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Através dele, uma linhagem santa começou a surgir que se voltava para Deus. No entanto, não demorou muito para que a terra se enchesse de maldade e violência. Deus então decidiu eliminar o homem que havia criado da face da terra. Mas havia um homem justo, Noé. Assim, Deus derramou o julgamento por meio do dilúvio, salvando Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com suas respectivas esposas, em uma arca que haviam construído. Através dos filhos de Noé, Deus reiniciou a origem de vários povos. Sem tornou-se o pai das nações semitas, Cã, o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé tornou-se o tronco das nações europeias. Mais tarde, Deus escolheu uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer o Messias prometido ao mundo. Deus chamou Abrão, ainda em Ur dos Caldeus, para deixar sua terra natal e seus familiares, iniciando uma jornada de fé. Abrão tornou-se um andarilho espiritual, erguendo altares onde quer que passasse, sinalizando sua devoção a Deus. A promessa divina estendeu-se a ele e também a seu sobrinho Ló, que mais tarde seria o patriarca das nações dos Amonitas e Moabitas. Quando deixou Harã, Abrão já tinha 75 anos. Deus havia prometido que ele geraria um filho, o herdeiro da promessa, e que suas descendências formariam uma nação numerosa. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Abrão aguardou pacientemente por 11 anos a concretização dessa palavra. Sarai, sua esposa, após perder a confiança na promessa, ofereceu sua serva Agar para que Abrão gerasse um filho, Ismael, que se tornaria o progenitor de uma grande nação, o povo árabe, os rivais históricos de Israel. Aos 99 anos, Deus reapareceu para Abrão, ordenando-lhe que saísse da tenda e contasse as estrelas no firmamento. E assim, revelou que seus descendentes seriam tão vastos quanto as estrelas no céu e os grãos de areia na praia. Contudo, Deus também mostrou que esses descendentes seriam submetidos à escravidão por 430 anos. Nesse momento, o nome de Abrão foi mudado para Abraão, que significa pai de multidões. Quando finalmente o filho da promessa nasceu, Abraão tinha 100 anos, e sua esposa Sara, 90. O nome do menino era Isaque. Isaque casou-se com Rebeca, que, sendo estéril, foi curada após 20 anos de casamento. Dessa união nasceram gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se o antecessor dos Edomitas, enquanto Jacó, renomeado Israel após sua conversão, tornou-se o patriarca dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha. José, um de seus últimos filhos, acabou levando toda a família de Jacó para o Egito, composta por 70 pessoas, onde se estabeleceram na fértil terra de Gozém. Lá, esse pequeno grupo se multiplicou extraordinariamente. Após 400 anos no Egito, cerca de 2 milhões de israelitas saíram, sob a liderança de Moisés, em direção à terra prometida.
Uma jornada que deveria ter durado 3 meses estendeu-se por 40 anos, devido à falta de fé do povo e dos 12 espias enviados para explorar a terra. 10 desses espias trouxeram um relatório negativo, desencorajando o povo e levando-os à rebelião contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes que habitavam a terra, os israelitas sentiram-se insignificantes, como gafanhotos, minimizando o poder de Deus. Como punição, Deus condenou aquela geração a perecer no deserto, exceto Josué e Calebe, os 2 espias fiéis. Durante 40 anos, o povo vagueou em círculos, e o deserto tornou-se o maior cemitério da história. Após essa longa peregrinação, a terra prometida foi conquistada sob o comando de Josué, mas ainda havia territórios por ocupar. Após a morte de Josué, começou o período dos juízes, que durou cerca de 330 anos, um tempo de grande instabilidade espiritual. Durante esse tempo, o povo fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Por causa de sua obstinação, foram oprimidos por vários inimigos. No entanto, Deus levantou juízes poderosos como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel para liderar e libertar o povo. Com o fim desse período, o povo pediu um rei, não querendo mais que Deus os governasse diretamente. Samuel, o último juiz, ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Saul começou com humildade, mas terminou seu reinado com orgulho, crueldade e rebeldia. Após Saul, Davi reinou por 40 anos. Ele transferiu a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém e se tornou o rei mais proeminente da nação, acumulando riquezas e vitórias, mas também cometendo graves pecados. No entanto, Davi arrependeu-se e foi perdoado por Deus. De sua linhagem veio o Messias. Após a morte de Davi, seu filho Salomão assumiu o trono, também reinando por 40 anos. Deus concedeu a Salomão sabedoria e riquezas sem medida. Ele construiu o templo em Jerusalém e reinou em tempos de paz. Contudo, no fim de sua vida, seu coração foi corrompido pelas muitas esposas que o desviaram para a idolatria. Apenas em sua velhice Salomão voltou-se para Deus em arrependimento. Durante 120 anos, o reino de Israel permaneceu unido sob Saul, Davi e Salomão. Mas, após a morte de Salomão, o reino dividiu-se devido à recusa de seu filho, Roboão, em aliviar os pesados tributos sobre o povo. 10 das 12 tribos se rebelaram e seguiram Jeroboão, formando o Reino do Norte, cuja capital passou a ser Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos e foi governado por 19 reis de 8 dinastias distintas. Nenhum desses reis foi justo. Todos seguiram o exemplo de Jeroboão, que usou a religião para manipulação política. Ele construiu templos em Betel e Dan, onde colocou bezerros de ouro, levando o povo à idolatria. Durante esse período, Deus levantou profetas como Amós, Oséias e Miqueias, que denunciaram os pecados tanto dos reis quanto dos sacerdotes e profetas corruptos. Os profetas levantaram suas vozes de forma corajosa contra a corrupção que assolava Israel, denunciando tanto o poder executivo quanto o legislativo, que estavam profundamente corrompidos. Eles apontaram a injustiça social, a opressão econômica e convocaram o povo ao arrependimento, mas suas palavras muitas vezes não foram ouvidas. Durante o reinado de Acabe, a idolatria tomou proporções ainda maiores por causa da influência de sua esposa Jezabel, que espalhou o culto a Baal, o deus cananeu da prosperidade, por toda a nação. Nesse contexto, Deus levantou o profeta Elias, que enfrentou essa idolatria e expôs Baal como uma deidade falsa e impotente. Mais tarde, Elias foi sucedido por Eliseu, que deu continuidade a esse ministério profético cheio de milagres. Contudo, a resistência de Israel à mensagem de Deus culminou em sua destruição. Deus usou a Assíria como seu instrumento de julgamento. Esse império expansionista e brutal invadiu Israel, cometendo atrocidades impensáveis. O exército assírio era conhecido por sua crueldade, frequentemente deixando pilhas de corpos mutilados e cabeças cortadas nas portas das cidades conquistadas, humilhando seus inimigos de forma brutal. Após conquistar Israel e levar seu povo ao exílio, os assírios promoveram a miscigenação na terra, trazendo pessoas de outras nações para habitarem ali, o que resultou na formação de um povo híbrido, os samaritanos, que se tornariam inimigos amargos dos judeus do reino de Judá. Enquanto isso, o reino do sul, Judá, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, teve 20 reis, sendo que alguns deles, como Asa, Josafá, Ezequias,
Jotão, Uzias, Joás e Josias, foram piedosos e governaram com justiça. Sempre que um rei justo subia ao trono, a nação prosperava em todos os sentidos, tanto espiritual quanto economicamente. O reino de Judá permaneceu fiel à linhagem de Davi, conforme a promessa de que o Messias viria dessa casa. Profetas como Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias foram levantados por Deus para exortar o povo e adverti-lo sobre sua decadência espiritual. No entanto, o povo também ignorou suas mensagens, o que levou Deus a discipliná-los através dos babilônios. O exército de Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo ao cativeiro babilônico. Esse cativeiro durou 70 anos, conforme havia sido profetizado por Jeremias. Durante o período de exílio, Deus levantou profetas como Ezequiel e Daniel para guiar e consolar o povo. No exílio, o povo abandonou a idolatria e estabeleceu as sinagogas como centros de adoração. Ao fim dos 70 anos, o Império Babilônico caiu, e Ciro, o rei persa, conforme fora predito por Deus através do profeta Isaías, libertou os judeus e permitiu que eles voltassem para sua terra. O retorno do povo de Judá aconteceu em 3 fases: sob a liderança de Zorobabel, para a reconstrução do templo, sob Esdras, para o ensino da lei, e sob Neemias, para a reconstrução dos muros e a reorganização política e espiritual. No entanto, a reconstrução do templo enfrentou oposição dos samaritanos, que, após terem sua oferta de ajuda recusada, começaram a perseguir e ameaçar os judeus. Isso resultou na paralisação das obras por quase 20 anos. Nesse período de estagnação espiritual, o povo passou a priorizar seus próprios interesses e abandonou a obra de Deus. Foi nesse contexto que os profetas Ageu e Zacarias foram levantados para exortar o povo ao arrependimento. Suas mensagens trouxeram um impacto imediato, e o povo, arrependido, retomou a construção do templo com grande fervor. Houve um renascimento espiritual, uma reestruturação das famílias e um retorno sincero ao culto a Deus. Cerca de 100 anos após o retorno, uma nova geração havia surgido, mas, embora o povo continuasse indo ao templo, seu coração estava distante de Deus. Eles ofereciam sacrifícios de animais defeituosos, desonrando o altar do Senhor. Os sacerdotes haviam se corrompido e deixaram de ensinar a lei de Deus. O casamento estava em decadência, os divórcios se tornaram comuns e o povo negligenciava o dízimo, acreditando que Deus não os julgaria. Nesse cenário, Deus levantou o profeta Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Assim, o Antigo Testamento chega ao fim, com a mensagem de Malaquias, 400 anos antes do nascimento de Cristo. O período que se seguiu é conhecido como o período interbíblico ou o período do silêncio profético, durante o qual não houve profetas em Israel. Nessa época, surgiram escritos religiosos, como os livros apócrifos, e o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, na versão conhecida como Septuaginta. Durante o período interbíblico, o Império Medo-Persa foi conquistado por Alexandre, o Grande, que expandiu o Império Grego e espalhou a cultura helenística. Após sua morte, o império foi dividido entre seus 4 generais, o que resultou em conflitos entre os Ptolomeus do Egito e os Seleucidas da Síria, que dominaram Israel alternadamente. Um dos episódios mais dramáticos desse período foi a profanação do templo por Antíoco Epifânio, que sacrificou um porco no altar sagrado. Isso deu início à revolta dos Macabeus, liderada por Judas Macabeu, que restaurou o templo após muita luta. Finalmente, em 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou Jerusalém, e o domínio de Roma se estabeleceu sobre Israel. Herodes, o Grande, foi nomeado rei pelos romanos. Embora fosse um grande administrador, conhecido por embelezar o templo e construir obras impressionantes como o Porto de Cesareia e a Fortaleza de Masada, Herodes era também extremamente paranoico e violento. Seu medo constante de perder o trono o levou a cometer atrocidades, como ordenar a morte de membros de sua própria família. Herodes, obcecado pela manutenção de seu poder, demonstrou uma paranoia crescente e extrema crueldade. Ele nomeou Arquelau, seu sobrinho de apenas 17 anos, como sumo sacerdote de Jerusalém. Mas, ao perceber que Arquelau estava ganhando o favor do povo, temeu que ele se tornasse uma ameaça. Em resposta, Herodes ordenou a sua execução. Esse ato de desconfiança não parou por aí. Sua sogra, temendo também ser alvo de sua fúria, fugiu para o Egito,
Mas Herodes, determinado a eliminar qualquer possível conspiração, enviou emissários atrás dela com ordens de matá-la. As atrocidades de Herodes chamaram a atenção até mesmo de César Augusto, que o convocou a Roma para prestar contas de suas ações. Antes de partir, no entanto, o rei, consumido pelo medo de que sua esposa Mariana pudesse conspirar contra ele durante sua ausência, mandou executá-la. Herodes também havia enviado 2 de seus filhos a Roma para estudar, mas sua crescente desconfiança o fez acreditar que eles planejavam tomar seu trono. Dominado pelo medo, ele ordenou que ambos fossem estrangulados. A paranoia de Herodes não conhecia limites. Ele chegou ao ponto de fazer sua irmã, Salomé, prometer que, após sua morte, ela garantiria que houvesse luto em Jerusalém, matando pelo menos um nobre de cada família. Esse desejo doentio de controle foi revelado também quando ele soube da chegada dos sábios do Oriente, que traziam notícias do nascimento de um menino que seria o rei de Israel. Alarmado com a possibilidade de um concorrente ao trono, Herodes ordenou o infame massacre dos inocentes, ordenando a morte de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém, na tentativa de eliminar o recém-nascido que ele via como ameaça. Após a morte de Herodes, o Grande, por volta do ano 4 a.C., seu reino foi dividido entre seus 4 filhos. Arquelau, um deles, assumiu o governo da Judeia, Samaria e Edom. No entanto, seu governo foi tão cruel e tirânico que os judeus apelaram aos romanos para que ele fosse removido. Os romanos, preocupados com a instabilidade crescente na região, acataram o pedido e passaram a governar diretamente a Judeia, nomeando procuradores ou governadores para administrar o território. Um desses governadores foi Pôncio Pilatos, que mais tarde desempenharia um papel central na condenação de Jesus. A situação política da época era catastrófica. O povo de Israel estava sob o domínio dos romanos e à mercê do governo brutal dos herodianos, o que intensificou o anseio por um libertador. A esperança messiânica, que já era uma expectativa espiritual, assumiu uma dimensão política ainda maior, com o povo clamando por redenção e libertação do jugo opressor. Era então que Jesus, na plenitude dos tempos, cumprindo as antigas profecias bíblicas, nasceu em Belém, na Judeia. A palavra eterna de Deus fez-se carne e habitou entre os homens. Ele viveu em nosso meio, cheio de graça e verdade, vestiu-se de carne humana, andou em nossa terra, comeu nosso pão, bebeu nossa água, experimentou nossas dores, chorou nossas lágrimas, levou sobre si nossos pecados na cruz e ressuscitou em glória para nossa justificação. As culturas helenística e romana, juntamente com a contribuição judaica, prepararam o cenário perfeito para a vinda do Messias ao mundo. Na época em que Jesus nasceu, a Palestina estava sob o jugo romano, e Herodes, o Grande, perseguia implacavelmente qualquer ameaça ao seu trono. Foi por isso que José e Maria, temendo pela vida do menino Jesus, fugiram com ele para o Egito, permanecendo lá até a morte de Herodes. Após a morte do tirano, eles retornaram e se estabeleceram em Nazaré, onde Jesus cresceu como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos, Jesus iniciou seu ministério público, sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. Nesse evento, ele se identificou com os pecadores que veio salvar. Enquanto orava, os céus se abriram, e Deus Pai declarou: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." Nesse momento, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, ungindo-o com poder para sua missão. Após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Nesse período, o diabo tentou derrubá-lo em 3 ocasiões, mas Jesus o venceu, usando a palavra de Deus como arma. Assim, enquanto o primeiro Adão foi derrotado pelo tentador no paraíso, o segundo Adão, Jesus, o derrotou no deserto. Cheio do Espírito Santo, Jesus retornou a Galiléia, passando por Nazaré, onde leu o rolo do profeta Isaías na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração e libertar os oprimidos. Jesus então chamou 12 homens, que se tornaram seus apóstolos, investindo tempo em treiná-los e discipulá-los para a obra do reino de Deus. Durante seu ministério, Jesus viajou por toda a Galiléia, Samaria e Judeia, pregando a mensagem do reino de Deus em sinagogas, ao ar livre,
nas praias e nas casas. Ele pregava para grandes multidões e também para pequenos grupos, realizando sinais e maravilhas. Jesus curou enfermos, deu vista aos cegos, fez paralíticos andarem, libertou os oprimidos por espíritos malignos e até ressuscitou mortos. Ele foi a perfeita manifestação de Deus entre os homens, o Emanuel, Deus conosco. Jesus veio ao mundo com um propósito claro. Ele nasceu para morrer e morreu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo declara enfaticamente que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as profecias. A cruz não foi um acidente, foi o cumprimento do plano divino de redenção. Mesmo com as tentativas do diabo de afastá-lo desse destino, Jesus caminhou firmemente em direção à cruz, onde esmagou a cabeça da serpente e triunfou sobre os poderes das trevas. Na cruz, Jesus completou a obra da redenção, libertando-nos do poder do pecado e da morte. No terceiro dia, ele ressuscitou, garantindo nossa justificação diante de Deus. Antes de ascender ao céu, Jesus instruiu seus discípulos a aguardarem em Jerusalém até que recebessem o Espírito Santo, que os capacitaria para serem suas testemunhas até os confins da terra. Com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a Igreja de Cristo começou a crescer rapidamente em Jerusalém. Sob a liderança dos apóstolos, o Evangelho se espalhou pela Judéia e Samaria, alcançando até mesmo os gentios. Filipe, o diácono, pregou o Evangelho em Samaria com grande poder, quebrando as barreiras de inimizade e trazendo grande alegria ao povo. O avanço do Evangelho além das fronteiras de Israel foi marcado pela conversão de Saulo de Tarso, o perseguidor da Igreja, que se tornou o apóstolo Paulo, o maior missionário do cristianismo. A Igreja de Antioquia tornou-se um centro de missões internacionais, e Paulo, junto com Barnabé, partiu em sua primeira viagem missionária, fundando igrejas na Galácia. Posteriormente, Paulo e Silas levaram o Evangelho à Macedônia e à Acaia, estabelecendo igrejas em Filipos, Tessalônica e Corinto. Durante sua terceira viagem missionária, Paulo passou 3 anos em Éfeso, a capital da província da Ásia Menor, onde o Evangelho se espalhou por toda a região. As igrejas em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e outras cidades foram fundadas nesse período. Apesar das inúmeras dificuldades e perseguições, Paulo manteve sua missão de pregar o Evangelho. Ele enfrentou prisões, naufrágios e ameaças de morte, mas continuou firme até o fim, escrevendo cartas que hoje formam grande parte do Novo Testamento. Eventualmente, Paulo foi preso em Roma, onde escreveu as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemon, enquanto aguardava seu julgamento. A missão de Jesus Cristo e o avanço do Evangelho continuam a impactar o mundo até hoje, com a mensagem da redenção alcançando cada vez mais pessoas ao redor do globo. Ele é a esperança viva, o Salvador que veio para nos dar vida eterna e nos reconciliar com Deus. Assim, por volta do ano 67, o veterano apóstolo Paulo foi decapitado em Roma, deixando um legado abençoado para todas as gerações futuras de cristãos. O Novo Testamento foi escrito ao longo de um período de cerca de 50 anos. Entre seus livros, temos os 4 Evangelhos, que são os relatos gráficos da vida e obra de Jesus. 3 desses evangelhos são chamados de sinóticos, pois compartilham uma perspectiva semelhante: Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de Mateus tem como objetivo apresentar Jesus como o Rei dos Judeus. Sendo escrito principalmente para um público judeu, ele contém o maior número de citações do Antigo Testamento e é considerado o mais judaico dos evangelhos. O Evangelho de Marcos, por outro lado, apresenta Jesus como o servo e foi escrito para os romanos. Ele se concentra mais nas ações de Jesus do que em seus ensinamentos. Já o Evangelho de Lucas, escrito por um médico gentio e historiador, tem como foco mostrar Jesus como Filho do Homem. Lucas, sendo um evangelista atento aos detalhes humanos e ao poder do Espírito Santo, enfatiza muito a vida de oração de Jesus e seu ministério. O Evangelho de João é o mais distinto dos 4. Escrito no final do 1º século, João tinha o propósito de combater o gnosticismo, uma heresia que negava a divindade de Cristo. Ele prova que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, destacando os 7 milagres de Jesus e as 7 declarações, "Eu sou", demonstrando que Jesus é de fato Deus. Além dos evangelhos,
O livro de Atos dos Apóstolos relata a história da igreja primitiva, desde o seu nascimento no Pentecostes até sua expansão por todo o Império Romano. O livro de Atos não possui uma conclusão, pois a história da igreja continua até hoje, e nós somos seus herdeiros e continuadores. 3 grandes igrejas lideraram esse avanço inicial: a Igreja de Jerusalém, a Igreja de Antioquia e a Igreja de Éfeso. Além disso, 4 províncias do Império foram alcançadas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Também temos as cartas do apóstolo Paulo às igrejas que ele fundou ou pastoreou, incluindo Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, assim como suas cartas pessoais a Timóteo, Tito e Filemon. Existe ainda uma importante carta destinada aos judeus que, devido à perseguição, estavam sendo tentados a abandonar sua fé em Cristo e voltar ao judaísmo, que é a carta aos Hebreus, de autor desconhecido. As chamadas cartas gerais foram escritas por outros apóstolos como Tiago, Pedro, João e Judas. Por fim, temos o livro escatológico do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, por volta do ano 96. Este livro descreve a vitória final e triunfante de Cristo e de sua igreja sobre todo o mal. Espero que este relato tenha te ajudado a entender melhor a história do Novo Testamento e da igreja cristã. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, saiba que ainda há tempo. Arrependa-se dos seus pecados e entregue sua vida a Ele. Ele pode transformar seu futuro, curar sua tristeza e preencher sua vida com a paz e o amor que você tanto busca. Vá para o seu quarto, feche a porta e converse com Deus. Ele está ouvindo e pronto para te acolher. Deus te abençoe. Se você gostou desta mensagem, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos.